A peste, a fome, as guerras, as rebeliões camponesas, pessoas morrendo, crianças morrendo. Algo devastador começava a assolar a Europa. Alguns começavam a dizer que era castigo de Deus, ó Senhor, perdoai as nossas ofensas. Alguns aterrorizavam mais e dizia que o cavaleiro vermelho do Apocalipse estava naquele momento vitimando, justificando a humanidade. O inimigo invisível começava a assombrar a Europa e muitos ficavam sem entender o que de fato estava acontecendo. E é dessa forma que eu quero começar aqui justamente a nossa aula para falar da crise do mundo medieval. Você talvez deva estar se perguntando: que imagem é essa que está aparecendo aqui no slide? Essa imagem seria uma imagem extremamente fictícia? Um personagem de algum filme? Ou simplesmente um personagem que é o símbolo que representa uma realidade? Se você quer saber tudo isso que eu estou questionando, então, gente, fica aí até o final, não se desconecta, não sai, compartilha para o máximo de pessoas, deixa um like, deixa um comentário e vamos direto ao nosso conteúdo falando da crise do mundo medieval. Aqui é Alberto Chaves. Vamos começar aqui a nossa aula com a epígrafe, com a frase de reflexão do grande historiador e escritor, professor Leandro Carnal, que diz: o que eu penso não muda nada além do meu pensamento. O que eu faço, a partir disso, muda tudo. Em poucas palavras, Leandro Carnal está dizendo: vamos pensar, mas vamos agir também, ok? Mas vamos lá, direto ao ponto. Vamos começar a falar aqui da crise do mundo medieval, tá certo? Então, o primeiro ponto é o período compreendido entre aproximadamente 1300 a 1450 foi de crise generalizada na Europa. Nós estamos aí falando justamente o século XIII, pegando aí o século XIV, perpassando pela primeira metade do século XV, ou seja, nós estamos falando da Baixa Idade Média. Através dessas duas ilustrações, você pode observar aí um cenário altamente devastador e assombroso, né? Você está observando que ambas as imagens elas estão representando uma temática que fora muito importante no contexto da Europa medieval, principalmente do século XIV. Vamos lá. No lado ocidental, mudanças climáticas elas chegaram a afetar as colheitas, provocando surtos de fome. Além disso, o alastramento de uma epidemia de peste, ela acabou ceifando vidas, e guerras externas e revoltas internas criaram um clima de insegurança geral. Até porque é um momento que esse cenário ele vai ser devastado por uma série de flagelos, porque vai vir a fome, vai vir a peste, vão vir as rebeliões camponesas, a Guerra dos 100 Anos. Na Europa Oriental, por sua vez, o Império Turco-Otomano, uma nova potência militar, ela passou a atacar o que restava do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, e ameaçou conquistar o Mediterrâneo, bloqueando as rotas comerciais que levavam ao Oriente. Então é muito importante que a gente possa entender que esse cenário é um cenário justamente de devastação. Por quê? Você observa aqui que, na época, muitos interpretaram essas calamidades como castigos divinos. Ocorreram mudanças climáticas que comprometeram as atividades agrícolas, e é interessante que eles acreditavam que os cavaleiros do Apocalipse eles tivessem chegado para punir os cristãos por seus pecados. Esses acontecimentos fizeram parte do processo de crise do sistema feudal, que já havia começado no século XII,
com a expansão comercial e o desenvolvimento das cidades, porque é o momento que nós vamos ter aí o aparecimento da burguesia, da formação dos burgos, o comércio passa a se destacar como uma atividade principal, e isso acaba gerando também o desenvolvimento das cidades. Daí um aspecto que é muito importante para que você possa entender, ok? E a partir do ano 1000, o fim das grandes migrações e a melhoria nas técnicas agrícolas, elas conduziram a uma expansão constante dos terrenos cultivados na Europa Ocidental e, consequentemente, ao aumento da população. Vale salientar que o fim dessas grandes migrações, né, elas acabaram gerando tudo isso, e a tendência ao crescimento, contudo, atingiu o limite no século XIV, em razão principalmente de dois fatores. O primeiro fator, ele está associado à incapacidade de manter o equilíbrio entre a expansão da produção agrícola e o crescimento populacional. Ou seja, a população ela tinha crescido mais do que a capacidade de produzir alimentos. E o segundo fator está associado às transformações ou à transformação das florestas em áreas cultiváveis, o que contribuiu para as mudanças climáticas que levaram à extinção de plantas e animais. Essas mudanças, caracterizadas por um período consecutivo de chuvas torrenciais e frio intenso, o que foi que elas fizeram? Elas acabaram comprometendo as vinhas, a produção do sal, que necessitavam do calor, pois dependia da evaporação, e principalmente a produção de cereais como trigo e cevada, que constituiu a base da alimentação da população medieval, né? Então, esse período você está observando, inclusive através dessa imagem, você observa aí que você tem um padre, na verdade, em elementos que representavam a Igreja Católica, e existe aí do outro lado pessoas, e uma pessoa que está à beira da morte. Entende-se aí que o padre ele está fazendo aí uma liturgia para essa pessoa que estava à beira da morte, justamente por essa situação tempestiva que se estava passando a Europa no século XIV. Então, a escassez de alimento e a grande fome, ela passou a ser uma problemática muito gritante, né? E essa problemática, vale salientar que essa escassez de alimentos, ela fez os preços se elevarem abruptamente. Para dar um exemplo, por exemplo, na região de Antuérpia, que era uma cidade ali situada na Bélgica atual, só para vocês terem uma ideia, a importante região de distribuição agrícola, o preço do trigo ele chegou a aumentar cerca de 320% em 7 meses. Entre 1301 e 1314, houve falta generalizada de alimentos, e entre 1315 e 1317, uma grande fome ela atingiu o norte da Europa. Entre 1316, por exemplo, a França e a região de Flandres, que ficava ali no norte da atual Bélgica, ela perderam de 5 a 10% de seus habitantes vitimados pela fome. Então a fome ela passou a se tornar uma problemática muito grande dentro do século XIV, que foi um dos flagelos que acabou afetando o cenário medieval. Mas nenhum deles foi tão forte, tão intenso como a peste negra. Você talvez esteja se perguntando aí, olhando para essa imagem, mas o que é isso que eu estou vendo aí? O que significa isso aí que eu estou vendo nesse momento? É o que você pode estar, nesse instante, se perguntando diante dessa imagem. Mas calma, que eu vou te explicar o que significa isso aí que você está vendo agora, nesse momento. Na verdade, isso aí se faz parte de uma das máscaras que eram utilizadas na Idade Média,
né? Você pode observar aqui, ó, essas máscaras aí, ó, é o uso do tipo de proteção que acabou se tornando até algo emblemático no mundo medieval, né? Então, vale salientar que no século XVII, por exemplo, os médicos que cuidavam das vítimas oriundas lá da pandemia, eles se protegiam da cabeça aos pés, né? E naquela época, por exemplo, não se sabia a causa da utilização dessas máscaras de peste, o que criou, na verdade, até um enigma sobre a própria natureza da doença, né? Então, essas máscaras acabavam, inclusive, chegando a serem assustadoras, né? Acredita que esse traje ele tenha sido usado primeiramente pelo médico Charles Delorme, que manteve contato com muitos membros da realeza que estavam infectados, inclusive o rei Luís XIII, né? A roupa que ele chegava a usar, o Charles Delorme, era, na verdade, caracterizada por um casaco, calças presas a uma bota e luvas de couro. Os especialistas também portavam uma vara, você observa bem aí nessa ilustração que tem uma vara, né? Essa vara era justamente para afastar as vítimas. Então, esse equipamento todo que eles usavam chamava muita atenção. E se utilizava também óculos, como vocês podem observar aí, e essa máscara, ela tinha 2 orifícios para que o médico que estivesse usando, ele pudesse respirar, né? Tudo bem. Embora esses casos fossem presentes em toda a Europa, esse visual todo ele chamou muita atenção, né? Chegou a até ser utilizado em comemorações depois carnaval, enfim. Mas o que se sabe é que na época, quando a peste negra ela foi, na verdade, foi detectada, muita gente ficou assustado, porque as pessoas não tinham conhecimento do que se tratava, né? Então, muitos chegavam a suscitar uma série de medidas, porque naquela época os médicos eles acreditavam que a praga, a peste, ela havia se espalhado por meio de um ar envenenado que mais tarde criava um desequilíbrio nos fluidos corporais das pessoas. Eles também concordavam com a teoria de que perfumes fortes e doces seriam capazes de fazer com que as áreas afetadas fossem dedetizadas e que dessa forma esse odor ele acabava sumindo. Entre os aromas mais utilizados estava, por exemplo, o incenso, né? Então, uma das coisas também que vai chamar a atenção, que esses profissionais que eles utilizavam essas máscaras, eles utilizavam aí um composto com mais de 50 ervas, que também continham pó de carne de víbora, mirra, mel e canela. O que para os estudiosos, por exemplo, Delorme, ele pensou que a forma do bico da máscara, ela propiciaria tempo suficiente para o ar ser absorvido pelo composto protetor antes de atingir as narinas e posteriormente os pulmões. Daí porque que eles se utilizavam dessas máscaras com esses bicos de pássaros, né? E vale também destacar que enquanto a causa da peste era um mistério para muitos, a peste ela foi se espalhando ao redor do mundo, o que gerou aí ao longo da história 3 pandemias terríveis. Nós temos aí a praga de Justiniano, que chegou a matar cerca de 10 mil pessoas por dia, por volta de 561 depois de Cristo. Nós tivemos aí o caso da peste negra, que é o que nós estamos falando, que ela devasta 1/3 da Europa entre o período de 1334 e 1372. E tivemos aí a terceira pandemia, que chegou a devastar uma parte da Europa, compreendendo ali o período de 1894 a 1959, né? Mais tarde, né, foi descoberto que a peste ela era causada por uma bactéria, uma bactéria chamada Yersinia pestis, é assim a pronúncia, né? Yersinia pestis, que era uma bactéria que pode ser transmitida de animais para humanos e também por picadas de pulgas, contato com secreções e superfícies contaminadas, né? Então, interessante isso, até porque
no século XIV, essa epidemia ela foi se agregando com uma série de flagelos, como a gente estava falando, né? Então, essa peste negra, que também é conhecida como peste bubônica, no século XIV, a peste negra ela varreu a Europa, né? Então, a peste bubônica ou peste negra, como era chamada pelos camponeses, ela tinha um alto poder de transmissão e de letalidade, levando à morte em poucos dias. Então, a doença era causada pela bactéria Yersinia pestis, como eu tinha falado agora há pouco, que você está vendo aí diretamente do slide. Mas aí você pode estar me perguntando, e como é que era a questão dos sintomas? Os sintomas, na verdade, era assim. Era o aparecimento de vários bulbos de pus e sangue nas axilas, virilhas e pescoço. Aí depois a pessoa era acometida de febre e vômito. E gradativamente a pessoa ia ao óbito, se não tratada rapidamente, né? Então a pessoa acabava indo ao óbito. Em alguns casos, por que ela era chamada também de peste negra? Porque o antebraço da pessoa, na verdade, o braço e o antebraço, ele começava a liberar secreções, ia ficando preto e a pessoa ia a óbito, né? Então, um dos responsáveis pela transmissão, pelo agente, como muito se fala, é que a pulga que transmite essa bactéria, ela era encontrada em roedores, principalmente ratos. E como a higiene era precária, ela contribuiu para a proliferação desses roedores e, consequentemente, para a contaminação de pessoas. Então, vale salientar então que a peste negra ela foi aí um dos flagelos mais gritantes da Europa, né? Inclusive, vale salientar que a peste negra ela já vinha atingindo a Europa no século V e século VI. Não esqueçam disso. Quero salientar isso, ó. Voltando aqui um pouquinho, ó. Salientando que a peste negra ela já tinha atingido a Europa no século V e século VI. Sendo esse um dos motivos que impulsionou a queda do Império Romano do Ocidente. Por volta dos anos de 1330, a epidemia ela reapareceu na região da Mongólia e chegou aos portos italianos pelas rotas comerciais do Oriente, alastrando-se em pouco tempo por toda a Europa. A metade do século XIV, ela marcou o início de uma série de surtos, então, epidêmicos, que a partir de então foram recorrentes na Europa durante mais de um século, transformando a peste numa pandemia. Calcula-se que cerca de 20 milhões de pessoas, ou aproximadamente um terço da população europeia, tinham sido vitimadas pela peste. É interessante que quando a gente fala desses números, esses números não são exatos, são estimativas. Existem relatos que falam de 50 milhões de pessoas que foram vitimadas pela peste, até porque não tinham como recensear com exatidão naquela época, né? E o primeiro desses surtos, ele ocorreu em 1348 e 1351 e provocou pânico na população. Aldeias inteiras desapareceram e cidades tiveram parte de sua população dizimada. A peste, ela atingia indiscriminadamente, ou seja, a peste ela não escolhia rico ou pobre, então ela atacava as pessoas do campo, das cidades, os pobres, os ricos, homens, mulheres, adultos, crianças, enfim. Eram tantos mortos que não havia espaço suficiente para sepultar todos, como inclusive é relatado numa obra do italiano Giovanni Boccaccio, no livro Decameron. Tá aqui, inclusive, eu fiz questão de colocar aqui para vocês, né? Esse livro Decameron, que é um livro muito importante que a gente possa entender, até porque, na verdade, é o seguinte, né? O livro Decameron, do italiano Giovanni Boccaccio, ele tem sua história, a história ambienta no ano de 1348, em Florença, que na verdade são 100 contos ou 100 histórias que vão envolver 10 jovens, são 7 mulheres e 3 homens, onde eles resolvem sair daquele local onde eles estavam, que era esse cenário intempestivo da peste negra. Eles saem de Florença e vão viver aí, saem da região e vão procurar viver os prazeres da vida, vão procurar viver a vida de uma forma intensa, né?
E essa obra ela vai retratar justamente esse cenário. Então é uma obra importante para que você possa entender. Então é até interessante aqui que eu até separei aqui um pedaço. Vocês estão vendo aí, eu coloquei um fragmento para que você possa depois dar uma olhada com profundidade, tá certo? Eu coloquei aí. Vale salientar que nós temos também nessa obra do Decamerão, que ela na verdade é uma obra para que você possa entender como é que estava aquele cenário, aquela atmosfera, né? E aí você tá vendo um trecho que eu coloquei aí, ó. Deixa eu abrir aspas e vamos ver aqui, ó. Abre aspas, ó. Caíam sem vida pelas vilas esparsas e pelos campos, juntamente com suas famílias, sem qualquer auxílio de médico, nem ajuda de servidor, morriam, não como homens e sim como animais, pelas ruas, plantações, pelas casas de dia e de noite, indiferentemente, fecha aspas. Então, você observa que essa obra ela vai estar justamente retratando o cenário que fora a crise do século XIV, que ela foi assolada pelos flagelos. Percebam então que o século XIV ele passa por essa visão apocalíptica. O próprio Jean Delemont ele fala disso, onde ele diz que houve aí uma visão apocalíptica. O próprio George de Bie, que ele vai falar que era uma tendência, o livro Ano 1000, que era uma tendência das pessoas elas serem assombradas, entre aspas, por esse sentimento de final de milênio, essa ideia, essa visão apocalíptica que é retratada lá no livro no livro de Apocalipse, a questão do retorno de Jesus Cristo, a questão do aprisionamento de Satanás, enfim. Então todo esse senso cristão, esse sentimento cristão, ele acabava sendo trazido à tona quando se passava por uma situação como essa, tá? Então, nós temos aí que a crise do século XIV, então ela vai ser marcada aí por esses flagelos. Percebo que nós falamos da questão das guerras, a questão da Guerra dos 100 Anos, que vão envolver a Inglaterra e a França, que vão devastar também várias colheitas. Isso também vai ser outro ponto que vai ser crucial para as atrocidades que vão acontecer na Europa. E as próprias rebeliões camponesas, que, por exemplo, como as Jaqueris, que os camponeses eles começam a invadir fazendas de nobre, agredir fisicamente, enfim. Por causa desses fatos, atribuiu-se então que a Europa ela estava sendo castigada por Deus, que as pessoas estavam sendo castigadas por Deus justamente por causa disso. Então, gente, esse aí é justamente o conteúdo que eu tinha para vocês, tá? Eu espero que esse conteúdo ele tenha sido importante. E aí eu deixo aqui um questionamento para você. E aí, o que você acha que mudou na mentalidade dessas pessoas? Ou o que muda na mentalidade das pessoas após uma pandemia, após uma situação como essa, tá certo? Então, deixa aí o teu comentário, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha para o máximo de pessoas e até a próxima, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.